Amém, irmãos? Graça e paz do Senhor Jesus para vocês. Amém? Que bom que nós estamos aí reunidos para estudar a Bíblia. Com Isaac presente aqui, eu fico mais feliz ainda. Tá bom mesmo? Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? E vamos então, querer estudar a Bíblia Sagrada. Hoje, nosso compromisso é em estudar Números 35. Na verdade, nós vamos ir como programamos, capítulo por capítulo, porque havia possibilidade talvez a gente estudar o 35 e o 36, mas aí nós vamos deixar separadinho, bonitinho para nós. Números 35. Amém? Diz assim: disse o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dá ordem aos filhos de Israel que, da herança que possuem, deem aos levitas cidades para que nelas habitem e pastagens ao redor das cidades. As cidades serão para habitação, mas as suas pastagens serão para os seus rebanhos, seu gado e todos os seus animais. As pastagens dos arredores das cidades que dareis aos levitas se estenderão desde o muro da cidade, 1000 côvados ao seu redor. Fora da cidade medireis 2000 côvados ao oriente, 2000 côvados ao sul, 2000 côvados ao ocidente e 2000 côvados ao norte, ficando a cidade no centro. Estas serão as pastagens dessas cidades. 6 das cidades que dareis aos levitas serão cidades de refúgio para que o homicida ali se acolha. Além delas, lhes dareis 42 cidades. Ao todo, dareis aos levitas 48 cidades com suas pastagens. As cidades que dareis aos levitas, da herança dos filhos de Israel, serão dadas em proporção à herança de cada tribo. Tomareis muitas cidades das que têm muitas e poucas cidades das que têm poucas. Então, disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhereis cidades para que sirvam de refúgio, para que ali se acolha o homicida que matar alguém sem intenção. Estas cidades vos servirão de refúgio contra o vingador do sangue, a fim de que o homicida não morra antes de comparecer para julgamento perante a comunidade. Serão 6 as cidades que dareis por cidades de refúgio para vós. Dareis 3 cidades deste lado do Jordão e 3 na terra de Canaã como cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão um lugar de refúgio para os filhos de Israel, para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha o homicida que matar alguém sem intenção. Se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou, se o ferir com uma pedrada que possa causar a morte e ele morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se o ferir com instrumento de madeira que possa causar a morte e ele morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue matará o homicida. Encontrando-o, ele o matará. Se alguém empurrar a outrem com ódio ou intencionalmente lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade o ferir com a sua mão e ele morrer, aquele que o feriu será morto, é homicida. O vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Se, porém, o empurrar acidentalmente, sem inimizade, ou contra ele lançar algum projétil sem intenção de atingi-lo, ou sem o ver deixar cair sobre ele alguma pedra que possa matar e ele morrer, não sendo ele inimigo e nem tendo procurado para o mal, então a comunidade julgará entre ele e o vingador do sangue segundo estas leis. A comunidade livrará o homicida da mão do vingador do sangue e o enviará de volta à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Se, porém, de alguma maneira o homicida sair dos limites da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade do seu refúgio e o matar, não será culpado do crime.
O homicida deve morar na cidade do seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua propriedade. Estas exigências legais serão para vós e para vossas gerações, onde quer que habitardes. Todo aquele que ferir alguma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas ninguém morrerá segundo o depoimento de uma só testemunha. Não aceitareis resgate pela vida do homicida que é culpado de morte. Ele certamente morrerá. Também não aceitareis resgate por aquele que, tendo se recolhido à sua cidade de refúgio, deseja tornar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanareis a terra em que estais. O sangue profana a terra, e nenhuma expiação pode ser feita pela terra por causa do sangue que nela for derramado, exceto pelo sangue de quem o derramou. Não contaminareis a terra na qual habitais, e no meio da qual eu habito. Eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Amém, queridos? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Somos agradecidos a Ti, ó Deus, pela oportunidade deste dia. Muito obrigado, Senhor. Bendito é o Teu nome. Eu coloco cada vida que aqui está nas Tuas mãos, coloco a minha vida nas Tuas mãos. Peço que o Senhor, em nome de Jesus, nos unja com o poder da Tua graça para o entendimento da palavra que nós acabamos de ler. Muito obrigado. Bendito é o nome do Senhor. Fortaleça a Tua igreja. Ajuda-nos a tirar lições desse texto que lemos para a nossa vida diária. Muito obrigado mais uma vez, eu te agradeço e peço a tua graça sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Pode sentar, queridos, em nome de Jesus. Bem, chegamos então no penúltimo capítulo do livro de Números. Para nós que estamos estudando a Bíblia, isso é uma vitória muito grande. Mas na verdade, eu quero que os irmãos lembrem que Deus continua orientando e Moisés na distribuição das terras que o povo vai receber por herança. O povo está agora, irmãos, à beira de atravessar o Rio Jordão, que era o limite, né, que eles deveriam ultrapassar para que eles tomassem posse da terra de Canaã. Eu já mostrei para os irmãos um mapa bonitinho, né, um mapa atual, mapa atualizado, tirado do Google, onde mostra todas as terras que o povo de Israel deveria conquistar, tudo bem desenhado para os irmãos verem. E Deus então, irmãos, aqui continua orientando na distribuição das terras da herança. Só que agora Ele dá instruções, irmãos, para que assim que eles atravessarem o mar e assim que atravessaram o Rio Jordão e tomar posse da terra, é para que eles dessem aos levitas 48 cidades, sendo que 6 dessas cidades seriam para a finalidade de cidade refúgio, tá? Então Deus os irmãos se lembram muito bem que Deus determinou que o povo, os levitas, não teriam herança no meio do povo de Israel, eles não iam ganhar terra naquela distribuição, né? Quem se lembra por que o povo dos levitas não iam ganhar terras assim que chegasse lá nas distribuições? Quem lembra? Isso, porque na verdade os levitas, irmãos, eram do Senhor. Eles tinham recolhido, Deus recolheu os levitas no lugar de cada homem, né? De cada homem Deus pegou os levitas para ele. Então os levitas eram pertencentes ao Senhor. Eles tinham o privilégio de não trabalhar na terra da forma como os outros trabalhavam e de não possuir terras e nem bens. Eles iam viver supridos pelo Senhor. Deus é que era a herança deles. Então todos ganhavam terra, mas eles não ganharam terra. Mas aí Deus deixa para agora determinar o que se deveria fazer para os levitas. E aí nós encontramos agora, no capítulo 35, que Deus manda distribuir para eles 48 cidades. Era para dar para os levitas. E dentro dessas 48 cidades, 6 delas tinham uma finalidade específica, que é a de servir de cidade refúgio, que nós vamos deixar para falar lá na frente, o que é, na verdade, a cidade refúgio. Então Deus continua orientando, irmãos, Moisés. Tudo isso é debaixo da orientação de Deus. Moisés não tirou nada da cabeça dele. Na verdade, quando surgia um problema em Israel, e que Moisés não tinha recebido de Deus a direção de como resolver, Moisés não resolvia aquilo da maneira dele. Moisés ia e consultava a Deus. Amém, queridos? Moisés ia e perguntava a Deus: Deus, como é que nós vamos resolver agora
essa questão que surgiu? Deus dava a direção para Moisés. Então nós precisamos aprender na nossa vida a não resolver as coisas que não está dentro da nossa capacidade de resolver. Se nós buscássemos de Deus a direção para todas as nossas decisões, a gente batia menos com a cabeça, né, na parede, a gente errava menos. E tem erros que a gente comete, irmãos, que a gente tem que carregar as consequências daquilo para o resto da vida, quando Deus, na verdade, quer nos dirigir, quer nos conduzir, quer nos orientar. Mas como nós temos dito, o estudo da Bíblia, do jeito que nós estamos fazendo, capítulo por capítulo, ele é bom porque ele tira de nós a chance de inventar. Porque não dá para inventar, porque é só isso que está escrito aqui. Por exemplo, eu não trago para vocês um estudo sobre um assunto. Não, eu trago sobre um capítulo. Então não dá para eu inventar. Por exemplo, pega um texto cautelar, não dá. É o que está escrito aqui. E o que nós temos visto? Temos visto nesse estudo, capítulo por capítulo, que Deus é muito preciso nas suas orientações. Deus não dá orientação vaga para ninguém. Deus não fala para nós de maneira que aquilo nós vamos ficar pensando, e a outra parte, a outra peça, onde está? Não, Deus é um Deus, dono do Senhor do tempo. Então Deus te dá uma revelação dentro do tempo dele. Então se ele te revela algo, fica tranquilo com aquilo que ele te revelou, e não tente inventar nada além, né? Aqui nós vamos ver a importância da gente seguir as instruções do Senhor. E na verdade nós temos visto também nesse nível de números, a importância da gente reconhecer os limites que Deus põe para nós. A distribuição da herança, por exemplo, Deus falou o limite. A terra de Israel vai começar no Mar Grande, vai passar por tal lugar, tal lugar, tal lugar. E Deus, na verdade, traçou um mapa da terra, a norte, a sul, a leste e a oeste. E ali eram os limites. E nós vimos que dentro daqueles limites que Deus colocou, nós somos livres e libertos e temos a graça de Deus. Mas se a gente passar dos limites, você está roubado, né? Lembra que nós vimos que o texto que parecia que não tinha sentido nenhum para nós, que é o capítulo 34, a gente viu que, estudando as fronteiras que Deus colocou, eram as fronteiras que Deus estabelecia para que o povo vivesse. Fronteira é divisa, não é? Fronteira é divisa, nós vimos isso. Então, se Deus falar comigo, diga, essa área é sua, dali até aqui, de lá até acolá, é seu, essa área é sua. Gente, dentro dela eu posso atuar com tranquilidade, porque Deus me deu esse limite. Mas se eu passar desse limite, aí eu já estou vulnerável, eu estou desobedecendo uma divisa. Então a gente sabe que a nossa vida é cheia de limites e de limitações. Aí nós levamos isso para o lado espiritual, e nós vimos que José, no Egito, é um bom exemplo da pessoa que entendia seus limites. Ele foi trabalhar como servo, né, na casa do oficial de Faraó, e quando ele estava lá, a mulher do homem se oferecia para ele, se oferecia para ir para a cama com ele, e José sempre mantinha-se firme e dizia, olha, o seu marido me deu autoridade sobre tudo na casa dele, menos sobre você, porque você é a esposa dele, então eu não posso ir para a cama com você. Bem, esse é o texto bíblico relata. Só que num determinado momento, aquela mulher aproveitou que o marido dela tinha viajado, e aí ela outra vez se ofereceu para José. E a Bíblia diz que José, sabendo do seu limite, ele pulou fora, fugiu daquela casa, fugiu daquela mulher, porque para ele era mais importante permanecer dentro do limite que Deus tinha estabelecido para ele, do que fugir dos limites. A consequência a gente sabe qual foi. Quando o patrão dele voltou, ele foi punido por algo que ele não fez. Por glorificar a Deus e por obedecer os limites que Deus pôs para ele, ele foi parar no cárcere, na prisão. Lá ele ficou preso, e lá na prisão Deus o exaltou, e lá naquela prisão Deus fez dele o governador do Egito. Ao ponto de o faraó dizer que Faraó era o homem do trono, ele mandava no Egito, mas ninguém movia uma mão, nem um dedo, sem a autorização de José. Em outras palavras, ele foi o que nós poderíamos chamar de um vice-rei. Ele governou aquele país
Querido, tudo porque José entendeu, o meu limite é só até aqui, eu não posso ir para a cama com a mulher do meu patrão, o meu limite é aqui. Então, eu estou em cima da minha divisa e eu estou vendo que esse trem vai ficar feio, então é melhor eu perder meu emprego, é melhor eu perder tudo, mas não perder a graça de Deus, ficar dentro do limite. E quando você fica dentro do limite, presta atenção, que Deus te colocou, talvez você vá também para o fundo do poço, talvez você vá para o cárcere, talvez você vá para a prisão, você é acusado, você é maltratado, mas lá naquela prisão Deus vai te levantar e vai te fazer igual fez com José, é o caminho. A Bíblia não diz que o caminho da exaltação é o que mesmo? O que Deus faz com aqueles que se humilham? Deus exalta. Então, se Deus tem uma promessa de exaltação na tua vida, eu sei que Deus tem, eu sei que Deus tem falado que vai te exaltar, então entenda que antes de exaltar você vai ter um poço, você vai passar por um cárcere, você vai passar por um deserto, você vai passar por uma situação na qual Deus vai cumprir a palavra dele, que é exaltar. Mas a verdade é que todos nós queremos ser exaltados, mas não queremos entender que o caminho da exaltação passa pela humilhação. Dá até uma peça de teatro, não dá? Os meninos que estão animados com peça aí, ó. O caminho da exaltação passa pela humilhação. Se você não quiser passar pela humilhação, sabe que você não vai chegar no fim da estrada, porque o fim da estrada passa pela humilhação. Aí se quando você chegar no momento da vergonha e da humilhação, você recuar, não tem problema, a exaltação está ali na frente. No dia que você resolver passar por ela, você chega lá. Se você não resolver passar por ela, você não chega lá, porque não tem atalho. Deus não muda a palavra dele nem os princípios. Eu disse para vocês que Deus só trabalha por meio de princípios. Tudo com Deus tem princípios. E de uma maneira grossa de falar, com Deus é toma lá e dá cá. Não nada cai na sua mão de mão beijada. Então, se Deus tem promessa na tua vida, saiba que existe um único caminho para você chegar na promessa, e não tem outro caminho. Não adianta, se você tentar passar por outro caminho, você não chega lá. Não tem como abreviar, tem que passar por aquilo, porque Deus estabeleceu o princípio que a gente não pode fugir deles, está bem, irmãos? Entendido? Amém? Então não adianta você cruzar o braço e pensar, Deus vai me exaltar porque Ele prometeu, batatinha nenhuma. Se Deus prometeu que vai te exaltar, levanta e anda em nome de Jesus, amém? Lembra lá como é que Deus falou, quando o povo de Israel se encontrou com o Mar Vermelho, e Moisés foi reclamar com Deus, o que Deus falou com ele? Moisés, diga ao povo que... glória a Deus. Deus virou, por quê? Porque ele viu a circunstância humilhante, vergonhosa e de morte. Moisés começou a dizer, Deus, e agora? Deus, Moisés, por que você está reclamando comigo, rapaz? Diga ao povo que marche. Lembra dessa palavra, querido? Marche, caminhe, ande. De braço cruzado, a gente não alcança a promessa que Deus deu para nós. Não tem como chegar lá, tem que marchar. Você crente, marche, levanta a tua cabeça e anda. Ninguém alcança a promessa de Deus se ficar parado, esperando, pasmado, só contemplando. Não, quem contempla não chega lá. Lembra a parábola das viúvas? Só para você ver que quem contempla não chega lá. A parábola, desculpa, da viúva não, é das noivas, das virgens, que foram se encontrar com o noivo, não é? As prudentes se prepararam, as outras não. Então você tem que marchar, querido, mas marchar preparado, com prudência. Deus prometeu que vai fazer de mim um homem ou uma mulher assim. E aí, você está andando? Ou você está parado? Num desses domingos, Deus nos mandou dizer para a igreja, o relógio não para, o relógio é cruel. Se você não andar, você fica para trás, porque o tempo não te espera. O tempo é como uma máquina que vai continuamente, ela não para. Se você quiser, entra nessa máquina, vai embora, vai passo a passo, segundo por segundo, minuto por minuto, né? Mas anda. Na fé é a mesma coisa. Então o que nós estamos vendo aqui, irmãos, é um movimento de Deus conduzindo o povo de Israel para alcançar a terra. Depois de Deus estabelecer os limites, no capítulo 34, as fronteiras, agora Deus vai tratar da divisão da herança, abrangendo então os levitas e dando para eles agora 28 cidades. Essas cidades, irmãos, não havia um local específico. O que acontece, que a Bíblia nos mostra aqui, é que Deus estabeleceu formas de como essas terras chegariam a eles. De cada tribo deveria se tirar terras para que o povo de Israel ocupasse. Se eles eram 12, 48 dividido por 12 dá quanto? Quem tem calculadora aí? Se demorar, eu pego aqui. Quanto que é 48 por 12? Hein? Dá 4? Não é? Você é bom nisso? Você não errou não? É 4? Então,
vamos pensar. Se eram 48 cidades dentro de 12 tribos, o que acontece? Em cada tribo 4. Seria a forma como Deus ia dividir. Não havia um espaço geográfico estabelecido. Mas eu queria que você pensasse na questão agora na questão espiritual. Para e pensa. Dentro de Israel, quem eram os levitas? Eu quero ouvir vocês. Os levitas tinham o quê? Não, o que os levitas tinham? Qual era o ofício e a função deles? Só trabalho na igreja, no templo, trabalho espiritual. Então veja que Deus tinha em mente um propósito de colocar esse povo dividido entre as tribos. Onde mexesse, tinha um oficial de Deus. Onde se movesse, se eram 12 tribos e eles iam ter 48 cidades, veja que eles iam estar entrelaçados entre o povo. E eles não podiam, irmão, sequer criar as coisas, trabalhar, ganhar dinheiro, vender, nada. Eles não podiam fazer nada. Eles eram de Deus para Deus, as terras eram deles, eles iam ter os gados dele, as terras dele, eles iam ter comida, eles iam comer do bom e do melhor. Tudo que Deus levasse, que Deus recebesse como oferta, parte do sacerdote, parte dos levitas. Eles não iam preocupar com isso. Eles estavam estabelecidos e entrelaçados em cada cidade, como homens de Deus, família de Deus ali, representando Deus, representando o sacerdócio divino. Isso é importante para nós entender, irmãos, essa proporção. Viu? É muito importante para nós entender essa proporção. O que Deus queria com isso? Deus queria que o povo tivesse todo ele, de alguma maneira, envolvido com a fé, envolvido com Deus, envolvido com a graça de Deus, e que o povo tivesse acesso a Deus, porque naquela época o povo tinha acesso a Deus através do sacerdote, através do profeta, através do serviço dos levitas. Então isso é importante a gente pensar. 48 cidades entre as 12 tribos, e na verdade 6 delas seriam para a cidade de refúgio. Mas nas 42 cidades, irmãos, em que eles iam habitar, por que 42? Quem lembra por que eram 42? Porque 6 não era para eles habitarem, né? 6 não eram para eles usarem como deles. As 42 que eles iam habitar, irmãos, tinham que ter também a área destinada a pastagens. Isto quer dizer que eles teriam seu gado, suas ovelhas, e eles precisavam de pasto. Deus também estabelece uma medida de terra em cada cidade, de forma que do lado de fora da cidade ficariam as pastagens e a cidade em si no centro. Eles deveriam receber essas terras obedecendo à seguinte proporção: a tribo com maior número de pessoas, ou a tribos maiores, dariam mais cidades para eles, e as menores dariam menos terras. Então esta era a providência de Deus. Deus aqui está respeitando o que cada um tinha. Quem tinha muito, dava muito. Quem tinha pouco, dava pouco. Mas na verdade todo mundo dava. A obra de Deus, irmãos, ela vive da fidelidade de cada um de nós. Aqui a gente vê estabelecido. Então, se tem uma tribo lá, vamos dizer, a tribo de Judá era muito grande, tinha muita terra, a tribo de Judá daria mais terras, mais cidade de refúgio para o povo, para os levitas. Agora, tinha uma tribo, a meia tribo de Manassés, por exemplo, só de ser meia, já dá para ver que ela era menor, então a meia tribo daria menos, mas todos dariam. O que importa é você entender. Deus quer de você uma proporção daquilo que Ele te dá. Amém, irmãos? De tudo. Deus te dá 24 horas por dia, Ele quer uma proporção das suas 24 horas por dia. Deus te dá saúde, Ele quer uma proporção dessa saúde. Deus te dá inteligência, Ele quer uma proporção dessa inteligência. Deus te dá dons, Ele quer uma proporção desses dons. É por isso que a maioria de nós falha na questão da fidelidade com Deus. Por que falha? Porque na verdade a gente sabe que a gente tem o dia inteiro para fazer tudo, mas na verdade Deus ocupa menor espaço do nosso dia. Por exemplo, num dia de 24 horas, quanto tempo nós temos acordados? E o que a gente oferece para Deus desse tempo acordado? Não é? Essa é uma boa pergunta para você entender essas proporções que Deus faz ali e essa justiça de Deus. Quem tinha mais dava mais, quem tinha menos dava menos. Vou levar para o lado financeiro. Lembra da oferta da viúva pobre? É um bom exemplo. Tinha gente que entregava muito dinheiro no gasofilácio.
Mas Jesus estava observando que uma mulher entregou uma única moeda. E Jesus abriu sua boca e pregou uma mensagem com relação àquilo. Ó, estão vendo aquela mulher? Aquela mulher entregou mais do que os outros. E deve que todo mundo preocupou. Uma moedinha era mais do que os outros. E Jesus explicou. A proporção que aquela mulher dava era diferente. Quem tinha muito estava dando um tanto. Mas ela, como tinha pouco, ela deu tudo. Então ela deu muito mais. Então Deus não está interessado em quantos mil você dá de oferta. Ele está interessado em qual a proporção que você está arrancando e dando para Ele. Ela deu todo o seu sustento, ela deu tudo. E você sabia que a obra de Deus se mantém por causa de pessoas simples e pobres? Geralmente é assim. Os ricos, meu filho, não quer saber disso não. A obra é sustentada por pessoas humildes e simples. Quando eu vejo a história dessa igreja, por exemplo, como nós saímos de um pequeno lugar ali e construiu isso aqui, foi adquirindo coisa, uma igreja pobre financeiramente, sem condições, porque nós sempre fomos. Hoje a gente é milionário comparado com o que era, e naquela época conseguiu tudo, foi conseguindo. Por quê? Porque a proporção da fidelidade naquela época era infinitamente maior do que é hoje. Hoje as pessoas têm coisas, mas elas retêm para elas. Naquela época a gente não tinha nada e dava tudo. Sabe o que o nosso pastor falou um dia do púlpito? Ó, eu quero o sangue de vocês. Lembra? Você lembra disso? Como é que ele falava? Ele queria o nosso sangue para construir isso aqui. Isso aqui tem o sangue de muita gente, irmão. Você sabia? Isso aqui tem um arroz e um feijão de muita gente. Então, fidelidade, proporção. A gente tinha pouco, mas dava tudo. Hoje a gente tem muito, mas não dá nada. Viu como é que a proporção é inversa? E aí eu concluo que a obra de Deus sobrevive dos irmãos mais simples e pobres, são fiéis, está lá e está mantendo a obra. E eu louvo a Deus que a gente mantém um casal de missionários lá na África, a gente ajuda no sustento. A gente tem o casal de missionários cá nos índios, Paracanã, né? A gente tem os obreiros que a igreja mantém. Então, está indo. Mas a gente tem que entender que quando a gente retém aquilo que é de Deus, a gente é que sofre. Agora, quando a gente libera o que Deus nos dá, a gente entende essa proporção divina, o nome do Senhor é exaltado e é glorificado. Amém? Amém, queridos? E vou ser sincero, tá? A fidelidade não é para me abençoar, não. A fidelidade é para te abençoar. Fiel abençoado é quem é fiel, não é quem recebe, é quem dá. A Bíblia fala assim: mais bem-aventurado é dar do que receber. Então aquele que dá, o Senhor abençoa. Aquele que retém, deixa de ser abençoado. É um princípio, tá? Então esta é a proporção que Deus põe. E em seguida, irmãos, Deus determina que se estabeleça 6 cidades de refúgio da herança dos filhos de Israel, as quais serviriam de proteção às pessoas que matassem alguém sem intenção. Agora nós já estamos do versículo 9 para baixo. Eu quero dar uma pincelada, irmãos, assim, geral, mas também para esclarecer vocês. Em resumo, penitenciária é um bom exemplo do que aparentemente seria uma cidade refúgio. Por quê? Porque lá o camarada estaria preso. Só que na verdade a cidade refúgio aqui é inversa do que é uma penitenciária hoje. Hoje quem é que vai para uma penitenciária ficar lá 20, 30 anos preso? Quem é? Quem foi condenado e culpado. O camarada fica preso lá. Só que a cidade de refúgio era o oposto. A cidade de refúgio era uma cidade que tinha seus limites, né? Seus limites. Ia para lá a pessoa que assassinou alguém, só que era inocente. Olha como é que o mundo inverteu. Hoje vai para lá o condenado, e ele fica lá preso, né? Naquela época ia para lá o que matou por engano ou matou acidentalmente. Você está dirigindo um carro, a pessoa pulou na frente e tal, sei lá, enfim, matou alguém sem intenção, aí ele ia ficar naquela cidade. E ele ficava literalmente preso naquela cidade. Era uma das 48 cidades, nesse caso era uma das 6 que Deus havia dado para os levitas. Então aquela cidade tinha seus limites e ninguém podia entrar lá para matar a pessoa que morasse lá.
desde que a pessoa estivesse dentro daquela cidade. Não inverteram as coisas hoje? Hoje vai para aquele lugar e o camarada fica lá e cumpre sua pena lá de não sei quantos anos, se é que cumpre, e lá, e depois que ele é culpado. Eu imagino qual o princípio que Deus tinha para colocar a pessoa numa situação daquela presa. Mas na verdade o próprio texto indica, a pessoa ia para lá, porque lá ela tinha proteção contra vingadores. Porque na verdade, no princípio de Deus era assim: quem mata deve ser morto, deve matar. É pena de morte, isso aí é pena de morte, entendeu, irmão? Matou, tem que te matar. Então, se a pessoa matasse por engano, ela tinha a proteção de Deus. Ou seja, eu matei, mas eu cometi um homicídio, mas eu não queria. Foi uma falta de sorte, algo deu errado, e aí matou o meu amigo, meu companheiro. Então, eu não queria matar, mas aconteceu. Então, ele era julgado e ele era levado para a cidade de refúgio para que ele tivesse proteção. Era o caminho que Deus escolheu. Agora, não seria bom também se no nosso mundo de hoje o cidadão direito tivesse proteção? Qual proteção que você tem hoje? Só de Deus. Né? A irmã falou certo, só do Senhor. Nós não temos proteção hoje, só no Senhor. É Deus que nos guarda para ir, para voltar, não é? Deus que nos guarda por onde a gente passa. Até hoje Deus tem guardado, eu louvo a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Porque tem nos guardado. Mas na verdade, querido, olha o que Deus está fazendo aqui, protegendo o inocente. E isso me chamou a atenção. Como nós hoje pensamos, o cidadão brasileiro hoje é o que está mais encrencado, é o cidadão de direito. O honesto, aquele que está na luta para caminhar, aquele que está lutando. O camarada às vezes trabalha, irmãos, trabalha anos para comprar algo, vai o outro, invade a casa dele e leva. Leva botijão, leva fogão, leva o celular, leva a TV, leva o carro. Às vezes a pessoa já tem uma casinha, tem tudo, ela luta para comprar um carrinho, chega na esquina, perdeu, tio. Como é que eles falam? É esse mesmo? Perdeu, tio? Como é que é as meninas? Cadê as malandragens aí? Hein? Perdeu, né? Perdeu, né? Sinceramente, não é doloroso? Carrega até o tênis, né, Anderson? Se vê um tênis bonito desse do Anderson, assim, um tênis de atleta, costuma chegar, tio, perdeu. Entrega o tênis. Se você brincar, você corta sua perna. Então é melhor, calma, toma, leva, vai na graça e pronto, querido. Então, querido, eu quero que você compreenda que dentro desse texto a gente está vendo um princípio de Deus tremendo. O camarada cometeu um crime, mas ele cometeu aquele crime, irmãos, por acidente, no caso de morte. Deus criava uma situação em que ele não deveria morrer. O justo não pode morrer com o ímpio. Foi uma pedra, né, que soltou e matou a pessoa. Foi um animal, mas na frente nós vamos ver. Então, queridos, veja como é que Deus trabalha. E eu quero te chamar a atenção que você, crente em Jesus, que está me ouvindo agora, você precisa aprender a justiça de Deus na Bíblia e aplicá-la no teu coração. O nosso Brasil e o mundo precisa de pessoas que são justas como Deus é justo. É por isso que o nosso Brasil está do jeito que está, querer essa bagunça. O Brasil não, o mundo. É porque as pessoas não estão olhando a justiça de Deus, elas estão olhando o que elas acham que tem que estar certo. A gente precisa voltar para a palavra. Isso é um princípio para nós hoje, amém, irmãos? Princípio da justiça de Deus. O homem direito, a mulher direita, a mulher, o homem que comete um crime que foi por engano, ele não queria, não tinha intenção, ele é justificado diante de Deus. E Cristo está o tempo todo me justificando e te justificando. Então, a pessoa pode ter cometido erros na vida. Ô irmão, quantos aqui nessa noite cometeram muitas besteiras na vida? Meu pai, seu pai, sua mãe, enfim, quantos nós conhecemos cometeram erros na vida? Princípio de hoje, Deus é justo. E se Deus avaliar essa pessoa e ver, não, meu filho e minha filha errou feio, mas errou na ignorância e agora está me buscando, essa pessoa é justificada diante de Deus. Isso é justiça de Deus. Porque às vezes a gente começa a acusar as pessoas a quem Deus justificou. E a gente, por isso que eu já disse aqui algumas vezes, tem crente que quer ser melhor do que Deus. Pois se Deus está mostrando um princípio aqui, que eu tenho, irmão, a gente tem que substituir os princípios mundanos e diabólicos pelos princípios da palavra de Deus. Você vai ver ali na frente como é que a gente encerra.
falando de um princípio muito sério. Então isso aqui é justiça de Deus. Você tem que aprender a ser justo. Seja justo comigo, porque eu errei no meu passado. Hoje eu estou na luta querendo caminhar com vocês. Amém? Então seja justo com o Isaac, seja justo com o Cláudio, seja justo com a Jô, desculpa. Seja justo com a Camila, com a Carol. Seja justo com o Ninja. Não olha para ele, nem para mim, nem para nós, e fica vendo as besteiras que a gente fez no passado, porque Deus está ensinando nós um princípio. Amém, querido? Jesus chegou ao ponto de dizer que se nosso irmão pecar contra nós 70 vezes, nós temos que perdoar. 70 num dia, 70 vezes 7, e vai embora. Então, eu quero que você aprenda, muda essa cabeça sua, irmãos, muda a cabeça, deixa de ser mal, deixa de ser ruim, vamos aprender com o que Deus está ensinando aqui. Isso é aplicável para sempre, é princípio de Deus. Lá na frente Jesus vai mudar isso, ninguém vai poder matar mais ninguém, mas na verdade o princípio da justiça continua. Por isso que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Por isso que quando Jesus foi levado aquela mulher adúltera até Jesus, por isso que Jesus não apedrejou aquela mulher, porque Jesus sabia que o princípio era outro. Esse princípio nós estamos vendo, aquela mulher certamente pecou na ignorância. Chegou Jesus e falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Foi caindo um por um. A maioria de nós, irmãos, tem mais pecado do que aquelas pessoas que a gente acusa. Tem mais pecado. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse conosco hoje, ele pegaria certas pessoas, ia justificar essas pessoas, e nós acusamos elas. Não é que a gente quer ser melhor e mais santo que Jesus? Então esse é o princípio, querido, a gente tem que adotar. E esse princípio aqui não tem esse negócio de que na minha igreja é assim, naquela igreja é assim. Não importa, a Bíblia está mostrando para nós o quanto Deus é misericordioso para perdoar. Amém, querido? Lembra aquele bandido na cruz? Aquele bandido na cruz, qualquer um de nós ia condenar ele. No entanto, aquele bandido encontrou de Jesus a graça. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um homem que não tinha um histórico bonito não, mas no último segundo ele tomou a decisão certa. O Senhor, vendo o coração dele, o justificou, cobriu ele com o sangue dele, falou, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Então, queridos, isso é Deus, isso é princípio que a gente tem que adotar para nós, tá bom? Então, essas cidades, 6 cidades, dentre a herança dos filhos de Israel, serviriam de proteção às pessoas que matassem sem intenção. Preste atenção nessa palavra, sem intenção. Não é aquele camarada que premeditadamente matou alguém, não. Aquela pessoa que premeditou e matou, ela é réu de juízo. Até os dias de hoje, cometeu um crime, deve pagar pelo crime que cometeu. Claro que a justiça de Deus hoje é outra. Jesus continua falando, depois eu vou tirar dali para eles não pegar e me arrebentar. Presta atenção, Jesus continua falando também que quem matar hoje tem que morrer? Jesus continua falando que quem matar alguém, tem que ir alguém lá e matar ele? Não, tanto que ele mesmo diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, e ele vem e traz uma nova aliança conosco. A aliança que ele fez é no sangue dele. Um princípio muito gostoso que está aqui para nós. Se o camarada me matasse, simbolicamente, o meu sangue que morri ia para a terra, e o meu sangue profanava e contaminava a terra que Deus habitava nela com os povos de Israel. Então, a única maneira de limpar o sujo que o meu sangue provocou era com o sangue de outra pessoa. Tá? Por isso que lá era assim, se essa câmera matou alguém, foi julgado e é verdade, matou mesmo, então agora o seu sangue que matou é que vai purificar, vai tirar essa profanação da terra. E aí Deus ia e exigia que aquela pessoa morresse. Só que, chegando na plenitude dos tempos, o Senhor enviou alguém para derramar o sangue na terra também, mas só que derramar o sangue por todos os assassinos que haveriam desde então. E me diga, quem foi essa pessoa que derramou o sangue dele na terra? Não ouvi direito quem foi? Então é por isso que depois que Jesus derramou o sangue dele, lá eles furaram Jesus, colocaram coroa de espinho, furaram o lado dele, furaram as mãos, furaram os pés, o sangue dele jorrou na terra. Naquele dia ele fez expiação,
O sangue dele, então, substituiu o sangue de todos os assassinos que houvessem na terra. Aí Jesus chegou e avisou: olha, a partir de hoje, acabou aquele negócio de olho por olho, dente por dente. Acabou esse negócio, matou, tem que morrer. Por quê? Porque eu vou derramar o meu sangue e o meu sangue vai valer diante de Deus pelo sangue de todos. Amém, queridos? Então isso explica porque que Deus não existe essa lei mais. E depois eu dou um jeito de olhar ali, como é que eu não deixo margem para ninguém pensar, porque depois eles podem pegar aquilo ali e pensar que eu estou falando ainda que tem que matar, e não tem. Jesus cortou isso. Jesus tem misericórdia. Você quer usar isso aqui? Aprenda. Qualquer coisa que incrimine alguém, qualquer coisa que mate alguém, procura na fonte, vai no Google e digita. Eu digitei só assim: 22 missionários vão ser... Na hora que eu digitei, já apareceu um punhado e tem no Google lá falando que aquilo é boato. Querido, me ajuda. Tem um outro também que roda direto aí: hospital de olhos de não sei onde, tá punhado de córnea que não sei o quê. Gente, aquilo já é mentira de anos, o povo cai na mesma mentira. Então, muito sério o que a irmã disse: às vezes você não pega numa faca, num revólver, nem nada, mas você usa a rede social para destruir a vida de alguém. Então, se alguém mandar para você: me ajuda, fulano sumiu, vai na pessoa e pergunta. Amém, querido? Coisa boa ninguém manda. Eu posto uma oraçãozinha todo dia por volta das 15, só quando eu não posso. Ontem eu não pude, ontem eu estava abençoando uma família, eu não pude naquele horário, eu estou postando. E eu olho lá, ninguém nem fala que viu. Tu acha que nem vi? Lá vem Bíblia do pastor. Coisa boa ninguém passa, agora coisa ruim a gente mata os outros. Fala mentira, engana. Então eu gostaria que a gente levantasse uma rede de cuidado, de amor um pelo outro, que você postasse coisas boas, que levanta, que ergue, né, que faz o dia do irmão melhor, a vida do irmão melhor. É esses os princípios. Mas muito bem lembrado, tá, irmã? Porque a gente mata com muita facilidade as pessoas. Não seja ingênuo, tá? O inimigo usa de todas as formas para destruir as vidas. Bem, na distribuição das 6 cidades, irmãos, 3 ficariam de um lado do Rio Jordão e as outras 3 do outro lado. Veja que Deus é meio que estratégico. Verso 14: dareis 3 delas deste lado do Jordão e 3 delas na terra de Canaã, como cidade de refúgio, tá vendo? E elas seriam também, além de ser um lugar que acolhesse, presta atenção, além da cidade de refúgio ser um lugar que acolhesse o homicida que matou alguém sem intenção de matar, ela também seria, irmãos, um lugar para refúgio, de refúgio para o estrangeiro e também aqueles que viessem hospedar no meio de Israel. Se você ler lá, você vai ver assim, olha: estas 6 cidades serão um lugar de refúgio para os filhos de Israel, para o estrangeiro e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha o homicida que matar alguém sem intenção. Então, na verdade, seria um lugar muito reservado, né? Uma cidade que ia hospedar as pessoas que nela estivessem. Agora, irmãos, uma vez que qualquer pessoa que matar é homicida, e seu parente próximo deveria matar o homicida, Deus então trata de proteger quem matasse alguém acidentalmente. Se você prestar atenção no versículo 16, diz assim, olha: se alguém ferir a outrem com instrumento de ferro e este morrer, é homicida. O homicida será morto. Veja como era a lei: se alguém ferir alguém e a pessoa morrer, é homicida. Então, na verdade, a palavra homicida ela é pesada, mas mesmo quem mata por engano se torna o quê? Homicida. É aí que Deus cria cidade de refúgio, para que o homicida estivesse protegido da própria lei que Deus criou. Deus criou uma lei que diz assim: quem matar, morre. Aí Deus vai e cria uma outra lei dizendo: quem matar por engano vai ficar protegido na cidade de refúgio. Ou seja, Deus não condena o justo com o ímpio, mas Ele não tira também da pessoa o peso de ter matado alguém. Deus me livre se tem alguém aqui que matou alguém, mas se tem alguém que matou alguém, mesmo no trânsito, sabe que matou alguém. Mesmo no trânsito. Aqui na igreja, pelo menos, eu acho que não está conosco hoje, mas nós tínhamos pelo menos 2 pessoas que mataram alguém no trânsito, não foi? Não é? É o que eu lembro, 2. E sabe de uma coisa? Um deles nunca recuperou de ter matado alguém.
Ele não estava errado, né? Foi um acidente na BR e tal, não estava todo errado, mas matou, carrega o peso de ter matado. Agora, quantos de nós, quando está dirigindo aí, não fica bravo, ignorante, e passa um pedestre, tem na minha frente aí, nem freia o carro, nem dá um jeitinho de frear. Mas quem mata, seja como for, é homicida. Tem que tratar essa questão do homicídio. Deus perdoa o homicida? Amém, que perdoa. Por isso não tem como fugir. Na verdade, antes de terminar ali, eu já posso adiantar para vocês, o que Deus queria estabelecer com essas coisas era: não mate ninguém. Então Deus está estabelecendo um princípio que eu não posso matar ninguém. Assim como já estabeleceu que eu não posso roubar. Eu não posso roubar ninguém. Isso quer dizer que eu não posso roubar o troco. Eu não posso roubar Deus no dízimo e nas ofertas. Eu não posso roubar, enfim, em muitas outras áreas. Eu não posso. Olha, tem gente que rouba, sabe como? Fazendo negócio. Tem gente que rouba fazendo negócio. Tem gente que tem uma moto caindo um pedaço lá por dentro, mas por fora está bonitinha. Tem gente que tem uns carros, irmão, que não vai rodar nem mais 3 dias. Aí manda lá, dá uma lambuzada por fora, passa uns pretinhos no pneu, passa uns pretinhos no painel, e vai, mas esse carro é bom demais, o cara não está nem andando, o carro é tão ruim que está. E eu conheço irmão que já vendeu carro, que bateu o motor 2 dias antes, e garantiu para o irmão que estava bom. E quando o irmão veio chegar e falou: ô irmão, me ajuda aí, o carro bateu o motor. Não quis nem saber. Essa semana alguém compartilhou comigo que um determinado pastor da nossa região faz negócio de carro, de moto, de tudo. E se você não cumprir com ele trato nenhum de pagar nem de nada, ele deixa de ser pastor, ele te ameaça. Sim, pastor da nossa região. Nunca foi, é ladrão. É ladrão. É bandido, é ladrão, igual a senhora falou. Pastor não pode envolver com esses negócios da vida, não. O pastor tem que ser pastor e acabou. Tem que levar prejuízo, levar na cara, mas não pode revidar. Ele tem que dar o outro lado para bater, tem que andar mais um pouco. É esse o papel. Então, a gente está perdendo essas essências. Por isso que eu quero deixar para vocês que o que Deus está pondo aqui é limites bons. Não mata porque se você matar você morre. Não rouba porque é pecado. Não faz isso, não faz... E se a gente viver isso hoje, por isso que eu falei que a gente rouba o troco, a gente rouba um punhado de coisa. A gente... Ih, Jesus, quanta coisa que a gente faz e acha que isso é natural. A gente rouba o tempo do patrão, Como tem empregado ladrão de tempo? Só um minutinho, como tem empregado que tira xerox na impressora da empresa e não pode? Você pode sim, se o patrão deixar, ou se ele chegar perto de você e falar: olha, pode tirar sua cópia aí. Irmão, uma folha que você tirar, você está roubando do teu patrão. 1 minuto que você roubar dele sem ele saber, você tem 15 minutos de tolerância, não sei quanto. Amém, você não está roubando não. Mas se você finge que está trabalhando, não está, você não está produzindo no seu tempo, você está roubando. Se não pode usar o celular no teu trabalho, você usa para fins pessoais, você está roubando o tempo do teu patrão. Então, querido, é muito roubo, é muito crime que a gente comete, e a gente diz que não tem nada a ver. Por isso que a gente vive um evangelho fraco e um cristianismo miserável, mundano, onde a gente é mais mundano do que os que estão lá. Então, só para você ver que Deus, na verdade, aqui está querendo mostrar que não cometa crime, que eu não gosto de crime nenhum. Então, Deus está protegendo a pessoa que cometeu um crime por engano, e o outro que é bandido, é ladrão, tem que pagar pelo seu crime. Até uma lâmpada que você deixa acesa na empresa que você trabalha, uma torneira que você sabe que está pingando e você poderia corrigir, sim, você está lesando o teu patrão. Isso não é legal, irmãos. É um mundo muito cruel, muito, muito mal. Por exemplo, compara o meu carrinho, compara o carrinho do Tijonas, compara o carrinho nosso, do Zé Arli, com os carros de prefeitura, para você ver. Que ano que é o seu carro, irmão Zé Arli? Pois é, compara com um carro de prefeitura de 2018, para você ver como é que está o carro da prefeitura de 2018. Como é que ele está? Caindo os pedaços. Porque o que dirige tem esse pensamento: não é meu, se dane. Sim, querido. Você nota, dá uma dó. Sai esses carros novos, as prefeituras compram. Gente, aqui tem com poucos meses, está caindo o pedaço, porque não é meu. É isso que Deus está estabelecendo aqui, irmão. Honestidade, sinceridade, graça de Deus. Deus está vendo tudo que eu faço,
mesmo às escondidas dos olhos das pessoas. Então, é um princípio maravilhoso que Deus está mostrando para nós nesses versículos, tá bom, irmãos? Bem, como deveria então ser tratada a pessoa que cometeu um crime, matou alguém, mas ela matou sem querer matar? A comunidade deveria se reunir num tipo de assembleia e decidir e levar o homicida não culposo, a pessoa que matou sem querer, deveria levá-la para uma cidade de refúgio, onde ela deveria ficar até a morte do sumo sacerdote. Então seria uma coisa assim: cometeu um crime, não cometeu porque quis, vai para a cidade de refúgio, mas só seria livre quando o sumo sacerdote morrer. Então, que tinha de gente querendo que o sacerdote morresse rápido, porque o limite era até o sacerdote morrer. Se o sacerdote não morresse, a pessoa não podia sair de lá. Ou seja, ela ia ficar presa naquela cidade, sem poder ir para outra cidade, até que o sumo sacerdote morresse. Esse era o limite. Mas, fora dos limites da cidade de refúgio, irmãos, o homicida perderia toda a sua proteção, dando direito legal para a família do morto executar nele a vingança. Verso 26 e 27 diz, ou seja, cometeu um crime, mas ele não quis cometer aquele assassinato, ia para a cidade de refúgio, tinha que ficar preso lá até que o sacerdote morresse. Mas se a pessoa falasse, o sacerdote está demorando muito a morrer, eu não vou ficar aqui não aguento mais, vou voltar para a minha cidade. Se ele colocasse o pé para fora do limite, aí a família podia matar esse camarada, e esse camarada não podia ser vingado do sangue dele. Ou seja, pagou as dívidas, está resolvido. Ou seja, a cidade de refúgio era um limite, era uma proteção, era uma segurança que Deus estava dando para o povo de Israel. Um detalhe importante que eu já disse semana passada: viu como é que é bom você saber os limites que Deus te deu? Se você ficar dentro do teu limite, você está protegido. Saiu dele, o diabo te come, te papa. Por isso que nós falamos ali, se o teu limite é dinheiro, não dê bobeira com dinheiro, porque senão o diabo te derruba. Mas se você souber o seu limite, você é abençoado. Meu problema é sexo. Então fica dentro do limite que Deus te deu, aí você está protegido, você não vai cair. Se sair dali, você cai. O meu negócio é bebida, é álcool, é droga, é fumo. Então fica dentro do limite de proteção que Deus te deu. Se você sair dali, você vai cair. Veja como é que essa cidade de limite, essa cidade era o limite de proteção. É lindo, querido, quando a gente vê isso na Bíblia. Olha o que diz o verso 26 e 27. Se, porém, de alguma maneira, o homicida sair dos limites da cidade, do seu refúgio, onde se havia acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos limites da cidade do seu refúgio e o matar, não será culpado do crime. Está vendo? Dentro do limite, ninguém podia te matar. Fora dele, poderiam te matar. Então é bonito quando a gente entende essa questão dos limites, tá bom? Bem, Deus em sua justiça, irmãos, estabelece que nenhuma pessoa pode ser culpada de algo pelo testemunho de apenas uma pessoa. Ou seja, Deus, aqui está dizendo o seguinte, versos 29 e 30. Pessoa para ser acusada de um crime, ela não pode ser acusada apenas por uma testemunha. Por isso que nós na igreja tratamos isso com muita seriedade. Se alguém disser algo de alguém, a gente tem que comprovar os fatos. A gente não aceita, assim como a Bíblia está dizendo. E também não se deveria aceitar o resgate pela vida de um criminoso ou um desobediente que saísse de dentro dos limites da cidade de refúgio, porque o sangue profana e contamina a terra na qual Deus habita. Ou seja, Deus está criando proteção para o inocente, mas também Deus não aceita resgate pelo criminoso. Matou alguém, não tem resgate. Desobedeceu e saiu da cidade de refúgio, não tem justiça para ele. Dentro dos limites de Deus, você é justificado. Fora dele, você perde o direito todo à justificação. Bem, então agora a gente pode encerrar. Podemos concluir o quê? Que o Senhor teve o cuidado de destacar que o homicida premeditado é culpado de ódio. E, portanto, a pessoa que odeia não recebe nenhuma proteção da lei de Deus. É por isto que é impossível odiar o irmão e dizer que nós amamos a Deus. Leia o versículo 20, diz assim: se alguém empurrar a outrem com ódio ou intenção, ou intencionalmente lançar contra ele alguma coisa e ele morrer, ou por inimizade, está vendo, inimizade, o ferir com a sua mão e ele morrer, aquele que o feriu será morto, porque é homicida. Palavrinha ali é ódio. Na verdade, o que determina nesse texto a culpa
não é o outro morrer. Presta atenção. O que determina a culpa de alguém em Números 20, 35, não é se a minha atitude matou alguém. Na verdade, é se eu fiz aquilo por ódio. Guarda isto. Presta atenção. Isso é princípio. Se a minha atitude matou alguém, não é o que vai me condenar. O que vai me condenar é se eu fiz aquilo por ódio, por intenção de matar. Olha que coisa mais bonita. Aí que você entende como é que está teu coração. Eu aprendi na psicologia que o amor cura e que o ódio mata. A psicologia. Os professores chegaram a essa conclusão. E está aqui, ó. Vou ler para você outra vez. Verso 20. Se alguém empurrar a outra com ódio ou com intenção e matar essa pessoa, o vai terminar lá na frente dizendo que essa pessoa é culpada. Então, querido, por isso que eu estou te dizendo, quantas pessoas existem que você não ama? Quantas pessoas que existem que você está com dificuldade de amar? Querido, isso é homicídio. É. Por isso que eu coloquei aquilo ali. É por isso que é impossível odiar alguém e dizer que ama a Deus. Vamos concluir com esse texto, 1 João 4, 20? Esse é um dos textos da Bíblia que eu mais gosto, tá? 1 João, 4, 20. Querida, eu vou ser sincero. É melhor você tratar de amar, tá? Ame e ame e ame, incondicionalmente. Para encerrar 1 João 4, 20, diz assim, 20 nós vamos ler o 21 também. Se alguém disser, eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Por quê? Quem não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Está vendo, querido? Amor. Você tem que amar. Se não amar, você odeia. Se você não odeia, pastor, eu não sinto amor, mas não sinto. Então, se você não sente amor, não existe mais nada além de ódio, de raiva, de mágoa, de alguma coisa. É isso que esse texto está dizendo para nós. Por isso que a culpa, no versículo 20 lá, agora que eu notei que todos os dois são 20, né? A culpa que está em Números 35, 20, é o ódio. Porque eu poderia, por exemplo, estar trabalhando lá na fazenda com uma pedra muito grande no morro, aí a pedra escapa e está passando lá embaixo, um amigão meu, a pedra vai e mata ele. Ou seja, houve um homicídio, e eu fui a pessoa que provocou aquele homicídio. Mas o que vai me determinar diante de Deus se eu fui culpado ou não, é se eu tinha ódio contra aquela pessoa e queria matá-la. Mesma coisa é o trânsito. Você está dirigindo, por infelicidade alguém pula na tua frente? Sim, você matou alguém, configura morte, homicídio. Mas aí vamos ver a intenção. Houve intenção de matar? Não, não houve. Então, isso abranda a questão da culpa, porque o ódio é o que vai determinar. Então, igreja, se não houver amor no teu coração, você está ruim, você está derrubado, você está em pecado. A gente precisa mudar essa nossa questão. Eu queria até que você pensasse nas suas pessoas que você vive, que você convive com elas. Como é que está o teu amor por elas? Então, desenvolva amor pelas pessoas com as quais você convive, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que você entenda que o ódio é crime. O ódio é crime, nós não podemos odiar, temos que amar. Pai querido, muito obrigado. Senhor, coloca a vida da igreja nas tuas mãos. No Senhor não há ódio, o Senhor é amor, o Senhor é puro amor, e nós precisamos aprender a amar, assim como o Senhor nos ama. Ajuda-nos também, Senhor, a viver dentro dos limites da Tua proteção, os limites da Tua graça, e fortalece a vida de cada um de nós. Muito obrigado, leva o Teu povo em paz, e aplica a Tua palavra ao nosso coração. Muito obrigado, meu Deus, mais uma vez, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe e te guarda, te fortalece, te dá uma ótimo restante de semana. Vamos estar juntos no final de semana.